Sabe quais um dos grandes problemas do marketing? Vender coisas demais. Isso mesmo. No seu negócio, talvez você esteja com esse problema e não sabe disso. Pois é, a partir de agora vamos desmistificar isso, vamos conversar sobre isso aqui no nosso canal, em que você aprende como negócios crescem com marketing. Vamos colocar aqui o nosso café para a gente poder começar esse bate-papo bem gostoso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não conhece exatamente o que é que o nosso cliente enxerga como o nosso diferencial, ou então qual o produto em que a gente entrega melhor, e aí a gente acaba vendendo muita coisa, a gente acaba querendo ser muita coisa na cabeça do cliente e não entrega aquilo que o cliente quer, aquilo que ele realmente enxerga na gente. Sabe quando eu fui ter realmente esse insight? Eu trabalho com marketing desde muito tempo. Eu tinha 13 anos de idade quando eu entrei no ramo da comunicação. E quando eu abri a empresa em 2014, eu normalmente me posicionava como agência de publicidade, né? Agência, ação. E eu tinha uma grande quantidade de clientes da área médica que estavam procurando muito rede social naquela época. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Então, até 2020, eu surfei na onda da área médica e até me especializei, vamos dizer assim, somente naquela área. Eu nichei e naquele momento em que eu estava nichado, eu com toda certeza tive muitos lucros e muita vantagem em cima disso. Porém, eu queria vender coisas demais para essa área médica. Eu não me especializava só em conteúdo, ou então eu não me especializava apenas na parte gráfica, de materiais institucionais, eu não me especializava apenas na produção de vídeos, não. Eu vendia tudo. E no final, até para o negócio, era ruim, porque quando eu ia dizer que eu fazia marketing médico, eu dizia, faço marketing médico, muita coisa do marketing. Foi quando eu li um livro chamado A Única Coisa, do Gary Keller. Isso mesmo, anota aí esse livro para você. Esse livro é fantástico. E ele despertou uma coisa em mim em 2020 que foi assim, vamos dizer, o estalo que eu precisava ter. O que foi que esse livro me trouxe? Ele disse que a coisa em que faz brilhar os nossos olhos, aquilo que conseguimos fazer sem dificuldades e que realmente consegue ser percebida pelas outras pessoas como um talento ou então como algo atrativo, o nosso diferencial, também essa é a única coisa que faz com que façamos com menos esforço e possamos não só lucrar, mas atingir mais resultados. E na época eu refleti que a coisa que eu fazia com mais facilidade era comunicar com pessoas. E vamos dizer assim, ensinar pessoas. Isso mesmo. Eu adorava ensinar as pessoas a fazer determinada coisa. Eu adorava comunicar-se com os meus clientes por meio de reunião e a partir dali guiá-los por caminhos. Então esse relacionamento interpessoal, essa comunicação que a gente está tendo aqui, eu amava fazer não só na frente da câmera, mas também no online, em grupos de videoconferência pelo Google Meet, no online através de grupos de pessoas presenciais. Eu gostava muito de fazer isso. E fazer também presencialmente no cliente, um a um. E isso era muito bacana. Quando eu despertei isso, eu entendi o quê? Peraí, comunicar realmente é o que eu mais gosto de fazer. E aí comecei a entender que isso era a única coisa que me fazia brilhar os olhos e, em termos de processo, em termos de lucratividade, me levava muito adiante, muito adiante mesmo. Dentro disso, eu coloquei dentro do meu portfólio de comunicação, palestras, mentorias, consultorias, tudo que estava envolto à comunicação. Mas quando eu ia vender, eu vendia com comunicar. Só que aí, o que acontece? Vem aí a grande questão.
Quando eu coloco para vender um serviço, eu não posso vender o comunicar. Ah, eu faço podcast, aí eu faço isso, aí eu faço isso, eu faço... Na internet, em especial, é interessante que eu consiga vender uma coisa por vez. Quando foi que eu entendi isso? De uns 2 anos para cá. Eu comecei a entender que era interessante que eu afunilasse a minha comunicação para vender mentoria e consultoria. E aí veio o grande segredo. Eu tinha que vender uma só coisa por vez. É isso mesmo, eu até anotei aqui, ó, vender uma só coisa por vez. Então eu coloquei a agência para vender serviços de agência full service e eu, no meu perfil, passei a vender consultoria, mentoria, orientação. Dentro do comunicar, ensinar pessoas a comunicarem através das redes sociais, através de grupos, palestras, treinamentos, perfeito? Dentro disso, eu comecei a me reposicionar nos últimos 2 anos. Isso trouxe alguns benefícios para mim e eu queria compartilhar agora para vocês. O primeiro deles foi afunilar a comunicação, né? Ao invés de eu estar falando sobre como você necessariamente produzir conteúdo na internet, ou então como você ter o melhor material gráfico para o seu negócio. Eu estava falando somente sobre um serviço, que era a mentoria. Então, na hora de vender, eu estava vendendo o meu serviço de mentoria, o meu serviço de consultoria. Isso trouxe o quê? Pessoas mais interessadas no meu serviço, pessoas que já vinham e me entendiam como um mentor, como um consultor. Depois, as ideias também para falar de conteúdo foram mais fáceis para chegar, porque eu sabia que se eu tinha escolhido a pauta do marketing para poder conversar com as pessoas, então eu sou um mentor de marketing, então necessariamente eu tenho que falar coisas relacionadas a esse tema. Ah, Everton, mas é muito abrangente. E é verdade. Quando a gente fala de marketing, é muito abrangente. Por isso, dentro do meu planejamento, eu escolho momentos em que eu devo falar sobre determinados pontos para que eu possa conseguir vender aquilo que eu quero. Afunilar das mentorias. Por exemplo, esse ano eu foquei em presença digital, em diversificar a quantidade de canais para alcançar mais pessoas e aí fortalecer a presença digital conforme a natureza de cada um desses canais de comunicação. Eu até passei a vender isso mais porque eu também provei disso mais. Eu estou aqui no YouTube, estou no TikTok, estou no Pinterest, eu estou no Instagram, eu estou no Threads, eu estou em todas essas redes sociais e em cada uma delas tentando trabalhar o que a natureza dessas redes sociais traz, certo, gente? Diversificando a minha comunicação e com ideias diferentes para cada uma delas. Para a gente fechar isso, ampliou minha visão sobre marketing. Antes, eu tinha uma visão de que o marketing focava-se apenas em uma rede social porque estava todo mundo lá. Eu nem vou citar o nome dessa rede social. Mas depois eu passei a entender que quanto mais você diversifica essas redes sociais, só que tem que pensar nisso aqui. Dentro de vender apenas uma coisa. Isso mesmo, vender apenas um serviço, maior você vai alcançar pessoas, só que afuniladas naquilo que você quer vender. Tá claro isso aí para vocês? Vocês acharam interessante isso que eu estou compartilhando com vocês? Aproveita, vai, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se você está gostando, lembra que eu estou começando a minha jornada, esse é só o meu 3º vídeo. Deixa aí sua sugestão no comentário. Não se esquece de se inscrever no canal, curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.